você já se sentiu emocionalmente exausta em vários momentos? Já teve aquela sensação de carregar o mundo ali, o peso do mundo nos seus ombros? Ou de guardar tanto dentro de si que chega às vezes até doer, incomodar? Se você se identifica com isso, talvez você tenha o temperamento melancólico. É um dos mais intensos, profundos e mal compreendidos que existem aqui nos temperamentos, os 4 temperamentos. Neste vídeo, eu vou te explicar como esse temperamento ele funciona por dentro. Como ele sente, como ele pensa, como ele age, como ele ama, como ele se protege e se sabota muitas das vezes. E também o processo de cura emocional. Esse é o segundo episódio da nossa série sobre temperamentos humanos. E se você ainda não assistiu o primeiro vídeo aqui que eu gravei para vocês no canal, onde eu explico tudo sobre o que são os temperamentos, vale a pena você voltar e depois assistir. Vai estar guardado aqui todos os vídeos dessa série selecionados para você conseguir assistir. E hoje é o primeiro temperamento que eu quero trazer aqui para vocês, que é o melancólico. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Jéssica Bezerra, eu sou terapeuta em reprogramação emocional e analista de temperamentos também. E eu quero te guiar por uma jornada de autoconhecimento com muita profundidade, sensibilidade e clareza para você. Esse é o meu objetivo aqui neste canal. O que é o temperamento melancólico? Você pode estar se perguntando. O melancólico, ele é o temperamento mais reflexivo, mais sensível, mais analítico de todos. Ele não só sente, ele processa cada sentimento ali em silêncio, muitas vezes sem conseguir, às vezes, colocar com palavras em expressar, mas ele sente muito. Para você ter noção, ele é representado pela terra. Então é aquele temperamento que ele absorve tudo com muita intensidade e muita profundidade. Eu gosto até de falar que profundidade é o que representa esse temperamento. As amizades, os relacionamentos, tudo que ele faz é sempre de forma muito profunda. E esse eu falo que é um dos maiores superpoderes do melancólico. Ele sente tanto, com tanta profundidade, que ele é extremamente profundo. E isso é lindo e admirável, principalmente no mundo e numa sociedade hoje em que a gente vê onde as pessoas estão cada vez mais rasos, cada vez mais uma geração ali sem profundidade, principalmente em relacionamentos. Então é admirável o quanto esse melancólico ele se entrega nos seus relacionamentos e em tudo que faz, no trabalho, nas tarefas simples do dia a dia, ele vai fazer com excelência, com tanta profundidade que você olha e você chega assim a ficar admirando essa pessoa, do quanto ela se entrega em tudo que ela se propõe a fazer. O melancólico, né, quem tem esse temperamento, é alguém que precisa, antes de agir, pensar muito, processar muito. Ele vai observar antes de confiar em você. Mas se você conquista a confiança dessa pessoa, você pode ter certeza. Você ganhou um espaço no coração dessa pessoa que tem temperamento melancólico. Ela vai ser super fiel a você. Sempre tem uma fidelidade, uma lealdade muito grande, tá? Nos relacionamentos, amizades. Por ser também apresentado pela Terra, é como eu falei, ele vai sempre buscar ali relacionamentos de forma profunda. Então é muito comum que pessoas com esse temperamento, eles têm muito mais facilidade em manter relações, assim, amizades, assim, com pessoas que ele conhece há muitos anos. Então, por exemplo, você vê que tem amizades desde a época da escola, desde a época da faculdade, né? Então é uma pessoa que ele tem essa amizade mais profunda. Ele não é uma pessoa de fazer novos amigos o tempo inteiro, como o sanguíneo, por exemplo, que depois eu vou falar sobre ele. Não é o foco nesse vídeo. Mas você vai perceber que o melancólico, ele tem amizades, ele cultiva amizades por anos, tá? E por aí ser muito profundo, ele tem muita dificuldade à mudança, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso ao longo do vídeo aqui pra você. Mas é uma pessoa que vai ter um relacionamento, se ele ver confiança em você, se você provar ali que é uma pessoa de confiança para esse temperamento, você pode ter certeza. Vai ser um vínculo muito profundo e de anos e anos e anos de duração. É um temperamento que canaliza muito antes de decidir. Então ele tem muita dificuldade na decisão, mas quando decide, tá decidido e ponto final. O ponto é que o melancólico, ele sofre muito em silêncio quando ele não consegue corresponder ao próprio padrão de perfeição. Então é realmente um temperamento extremamente perfeccionista, tá? Por quê? Porque ele busca segurança, profundidade e sentido. Então ele não vai suportar superficialidade, injustiças, falsidade,
É um temperamento onde a pessoa é muito detalhista, profunda, responsável, comprometida com tudo que faz e nos seus relacionamentos. E ao mesmo tempo ele é muito exigente consigo mesmo, extremamente exigente. Ao mesmo tempo que ele se entrega muito nos relacionamentos, que ele busca essa confiança ali no outro, ele também se cobra demais, num nível de perfeição muito grande, que muitas das vezes isso paralisa esse melancólico. Porque a gente sabe, perfeição não existe. Você vai melhorando, você vai se aprimorando. Mas pra ele tem um pouco de dificuldade de entender e processar isso. É aquele tipo de pessoa que vai entrar no ambiente e vai sentir todo o clima, antes mesmo de dar uma palavra. São muito observadores também. Tá? E como que esse melancólico ele sente e reage ao mundo, às motivações que ele tem, os comportamentos que ele tem. A emoção primária do melancólico é a tristeza, mas isso não significa que é um temperamento triste que vai ficar chorando o tempo inteiro. Não, não é isso. Isso significa que ele é um temperamento mais introspectivo. Ele é mais voltado para o interno dele, para o mundinho dele, mais conectado com a profundidade ali da vida, tá? Ele não é negativo, apesar que às vezes ele pode agir com pessimismo, tá? Tem tendência a ser pessimista e muitas das vezes vitimista também, mas daqui a pouco eu vou falar ali sobre os pontos de atenção a esse temperamento. Só que ele só enxerga as camadas ali muitas vezes que outras pessoas ignoram. Por isso que ele é extremamente profundo, onde as pessoas hoje estão cada vez mais rasas, relacionamentos rasos. O melancólico não, ele busca essa profundidade, ele quer uma relação, enfim, tudo que ele for fazer de muito profundo. Ele não suporta coisas rasas. Então esse eu falo que é o maior superpoder do melancólico, em realmente, de fato, ter ali essa profundidade, buscar isso nos relacionamentos e ser essa pessoa mais profunda, diferente de muitas pessoas hoje que são extremamente rasas. Então esse é o maior diferencial do melancólico. Ele pensa demais, ele sente demais, ele é bem intenso, mas pode ter certeza que ele não é um temperamento raso, tá? Ele não é um temperamento, ele não vai agir com, sabe, com superficialidade. É muito intenso. Você consegue identificar quando você tá ali com um melancólico. O ponto aqui do melancólico, ele reage com muita lentidão, mas com bastante profundidade. Então, enquanto os outros temperamentos eles reagem de uma forma mais rápida na hora e às vezes esquece depois, o melancólico não, ele processa, ele sente, ele analisa, ele guarda. Por isso ele tem uma memória emocional muito forte. E esse é o ponto, ele pode guardar mágoas por anos. Então, por exemplo, se alguém traiu ele em 2003, por exemplo, e pode ser traição de amizade mesmo. Essa pessoa, a hora que ela vai contar isso pra você, você percebe que é como se ela estivesse vivendo aquilo naquele exato momento que ela tá contando pra você. Ela sente tanto aquele impacto dessa traição, daquele fato que marcou emocionalmente, não só a traição, mas outras questões. Você pode ter certeza, essa pessoa ela vai marcar, vai lembrar a data, o dia, a hora, tudo, porque ela processa, ela guarda, ela armazena aquilo dentro dela. Então, com muita profundidade. Então, é como se ela fosse te contar e ela estivesse sentindo exatamente a dor que ela estava sentindo naquele momento, mesmo que isso tenha acontecido, essa situação, há anos atrás. Com isso, ele tem muita dificuldade também em deixar passar uma injustiça ou algo que ele sofreu. Tá? Ele se ressente com muita facilidade, mas não, ele não vai demonstrar raiva, explosão, não. Ele demonstra geralmente com afastamento. Tá? Então, uma frase típica aí de um melancólico é a seguinte: eu só queria ser mais compreendida. O melancólico aí tem uma grande luta interna. Ele quer acertar tanto que muitas vezes ele trava. Então, por exemplo, ele começa a estudar algo e se perde nos detalhes, tentando entender tudo antes de dar o próximo passo, por exemplo. Ele vai pensar tanto nas consequências de algo que ele não age. Então, ele é extremamente detalhista, profundo, como eu falei. Então, ele acaba travando, tá? Isso acaba bloqueando. Isso é uma autossabotagem também. E ele exige tanto de si que sente que nunca é suficiente. Então, ele pode ser, muitas das vezes, rígido com horários, com planos, com padrões, rígido com ele mesmo, muito crítico com os outros e consigo, bem flexível emocionalmente. E por dentro, ele carrega um medo imenso de errar, de decepcionar, de não ser bom o suficiente. Então, muitas vezes, esse melancólico, ele evita se abrir com medo de ser julgado.
Mas por dentro ele grita por acolhimento, por um olhar que diga, eu entendo você, né? Então, assim, é bem complexo isso no melancólico, tá? E fora isso, ele tem muita dificuldade em relaxar, tá? Então, é realmente um temperamento que precisa buscar atividades que o façam relaxar. Porque ele tá sempre ali pensando demais, ele pensa muito. E esse monte de pensamento ali acaba gerando muita ansiedade, ele fica mais rígido, ele se contrai mais. Não é uma pessoa que tá ali tranquila, que você sente, sabe? Não, ela não consegue relaxar. Pra você ter noção, tem uma paciente minha que eu atendi na análise de temperamentos, que a gente foi descobrir qual que é o temperamento dela primário, secundário, e quando ela preencheu o formulário que eu peço sempre para preencher antes da sessão acontecer, no formulário eu já consegui identificar o temperamento dela melancólico. Porque ela é muito detalhista, ela escreve muito, com muitos detalhes, sabe? Ela não é direto ao ponto, ela entrega muitos detalhes. Isso também é uma característica do melancólico. E ela escreveu que ela não conseguia relaxar. Ela acha que nunca na vida ela conseguiu de fato relaxar. Ela sempre tá tensa. Ela sempre pensa que algo ruim vai acontecer o tempo todo. Olha como isso é tão forte no melancólico. E justamente porque sempre é algo ruim, para depois ele ficar ali mais para baixo, triste. Às vezes ele busca essa tristeza para ir se recarregar na tristeza. Olha isso que acontece. Veja se não acontece aí com você também. E como que é essa autoestima desse melancólico? O melancólico, ele raramente se sente suficiente. Então ele vive se comparando, ele não assim com os outros, mas com o que ele acredita que deveria ser, quem ele deveria ser, tá? Então ele costuma se cobrar tanto que nem consegue comemorar as pequenas conquistas, ele não consegue enxergar as pequenas conquistas. Ele sempre acha que poderia ter feito melhor. Ou que ele fez não foi bom o suficiente. Então ele entra muito nesse negativismo, muitas das vezes. E se torna muito negativo com ele mesmo. Muito rígido com ele mesmo. Entende? Então ele fica ali ruminando esses pensamentos. E quando a autoestima desse melancólico tá baixa, ele se isola, ele fica ruminando ali vários pensamentos, sente que ninguém o entende, ninguém o compreende, tá? Então ele se sente muitas vezes invisível e pesado demais para os outros, tá? Então são esses pensamentos que vêm, essas sensações. E o que ele precisa? Ele precisa ritualizar pequenos reconhecimentos, ou seja, comemorar as pequenas conquistas. Identificá-los, flexibilizar a rigidez, aprender que ele não precisa ser perfeito para ser amado, ou para ser validado, ou para ser aceito. Ou que o valor dele está no quanto ele entrega, no quanto ele faz. Então pode ser aquela pessoa que é extremamente workaholic, a um nível extremo, entende? Então outro ponto que a gente precisa fazer com que esse melancólico tenha atividades que o façam relaxar, ele precisa relaxar também. Então yoga, meditação, são excelentes atividades ali para ele começar a relaxar, a conseguir se conectar mais com ele mesmo e, sabe, deixar aquela rigidez, se tornar um pouco mais flexível. Nos relacionamentos, esse melancólico é profundidade. É o nome, a palavra que mais representa a profundidade. Ele não entrega o coração com facilidade. Ele precisa confiar. E isso leva tempo. Então, nos relacionamentos, uma pessoa com temperamento melancólico, ela pode ser controlador com os detalhes, querer tudo do jeito certo, que ele acha certo, tá? Então, esse é um ponto de atenção também. Ter dificuldade em lidar com os imprevistos, porque ele é muito profundo, ele é muito certinho, vamos dizer assim. E muitas vezes se sentir sobrecarregado por emoções que não consegue, às vezes, expressar, mas ele sente demais. Tá? Então, ele costuma atrair, muitas vezes, pessoas mais extrovertidas, que trazem leveza, mas também pode se sentir muitas vezes incompreendido, tá? Por essas mesmas pessoas. É comum que o melancólico ele viva conflitos afetivos silenciosos, como por exemplo, eu quero ser amada, mas eu não sei se alguém vai conseguir me entender como eu sou, compreender, porque ele é um rio de profundidade. Né? Então não é todo mundo que consegue compreender de fato. Ainda mais como eu comentei para vocês no início de vídeo. A gente tem uma geração hoje muito rasa.
tá? Então eu quero fazer um exercício prático aqui pra você acolher essa profundidade sua melancólica. Pega papel e caneta, e eu quero que você escreva aqui respostas para essas 3 perguntas. A primeira pergunta que eu quero que você responda: em qual área da sua vida você sente que você é muito exigente com você mesma? Escreve. Escreve com detalhes. A segunda pergunta: o que você gostaria de fazer, mas evita por medo de errar ou de não se sentir boa o suficiente? E a terceira pergunta: se você pudesse conversar com a sua versão de 8 anos de idade, quando você era criança, o que você diria para ela hoje? Escreve. Depois de você escrever, lê em voz alta essas respostas. Respira fundo e diga para você mesma: eu estou me permitindo ser mais leve com a minha profundidade. Você precisa de leveza. Esse exercício ele é bem simples, mas começa a quebrar ali a rigidez e abrir espaço mais para sua leveza dentro do seu temperamento, tá? Você se viu nesse vídeo, talvez o seu temperamento seja melancólico e ele seja parte ali de quem você é, na sua essência. Ou talvez seja um temperamento secundário que te influencia, que não predomina, mas que te influencia ali como você sente e como que você se relaciona. Mas a verdade é que você só vai saber com clareza quando você olhar para sua história com mais profundidade, principalmente que a gente consegue identificar por questões lá vividas na infância. Então, para isso, você pode se identificar ali, às vezes com uma característica do melancólico, mas isso não significa que esse seja de fato seu temperamento primário. Muita gente vive anos achando que é um tipo de temperamento e só na análise de temperamentos ela percebe que estava vivendo a partir de uma ferida, muitas das vezes emocional não curada e não da própria essência, ou seja, do temperamento. Então é por isso que eu ofereço análise de temperamento, que é um serviço, uma sessão, 2 na verdade, online, completas, com relatório, orientações práticas e um plano emocional para você entender quem você é na sua essência e como se fortalecer através do seu temperamento. Quais são as sabotagens, quais são os pontos ali fortes seus, tudo isso você vai receber dentro da análise de temperamentos. E se você quiser agendar, se você quiser passar por esse processo de autoconhecimento com o seu temperamento, me chama aqui no link que vai estar aqui abaixo na descrição. Só você entrar em contato comigo, que vai ser um privilégio poder te ajudar nesse processo. E no próximo episódio da nossa série, a gente vai falar sobre o temperamento colérico. O mais intenso, muitas vezes explosivo, mas é muito determinado de todos os temperamentos. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir tudo isso que você escutou. Às vezes você até conhece uma pessoa com essas características. Será que ela é melancólica? Então a gente se vê no próximo vídeo.